Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio. Eu desejo a você paz e saúde no dia de hoje. E no nosso programa de hoje nós vamos falar de imposto de importação. E esse imposto de importação que o governo federal avalia implantar em alguns produtos do agro. Eu vou conversar com Danilo Petri, ele é supervisor técnico comercial da Conan e nós vamos falar dos efeitos do calor no rebanho bovino, que vão além do desconforto e podem incluir redução no ganho de peso. Vamos falar também do lançamento de um programa para melhoramento genético do gado leiteiro. Você vai ver como estão os mercados das carnes de frango e também de suínos. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de o lançamento de um programa para melhoramento genético do gado leiteiro. Foi lançado pelo governo federal o Guia Acesso ao Crédito para Transferência de Embriões, uma ferramenta para agricultores e empreendedores familiares que buscam acessar as linhas de crédito do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, com o intuito de desenvolver e trabalhar com gado leiteiro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, o MDA, o documento tem como objetivo orientar produtores individuais, cooperativas, veterinários, laboratórios, sindicatos rurais e também instâncias municipais de agricultura e pecuária em apoio à produção do gado leiteiro no âmbito da agricultura familiar. O guia, ele mostra a importância do melhoramento genético para gados leiteiros através da transferência de embriões para o aumento de produtividade e também esclarece como os produtores podem acessar o crédito do PRONAF Mais Alimentos, incluindo informações sobre as diversas linhas de crédito, documentação necessária e como realizar projetos de crédito e submetê-los a instituições financeiras. Além disso, a ferramenta apresenta pontos para a gestão adequada dos recursos, como assistência técnica, planejamento e educação financeira. E ele é destinado aos trabalhadores que estão devidamente inscritos no Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF, e o crédito para aquisição de embriões, bem como os serviços necessários para transferência destes para as receptoras, que podem ser acessado em duas modalidades: a individual, que tem limite de crédito de R$ 250 mil por ano agrícola, com taxa efetiva de juros de 3% ao ano e um prazo de reembolso de até 8 anos, incluindo período de carência de até 3 anos. E também o processo coletivo, que via, através das cooperativas, um limite de crédito de 8 milhões por operação, respeitando o limite individual de 30 mil por associado, com CAF, PRONAF ativo nesta modalidade e taxa aplicada efetiva de juros de 6% ao ano, com prazo de reembolso de 8 anos, incluindo o período de carência de até 3 anos. E agora vamos comentar de imposto de importação que o governo federal avalia implantar em alguns produtos. As informações são da Folha de São Paulo e apontam que o governo federal avalia a possibilidade de zerar o imposto de importação do trigo como forma de baratear a entrada do insumo no país e, assim, reduzir a alta no preço dos alimentos. A ideia é que, ao retirar o imposto de 9% para trazer o cereal para o país, haja uma queda nos preços para o consumidor. O mesmo
movimento ele é analisado para zerar a alíquota de 9% que recai sobre o óleo comestível, incluindo produtos como óleo de soja, girassol, milho e também canola, entre outros. A reportagem, ela conversou com fontes do Ministério da Agricultura, Fazenda e Desenvolvimento Agrário, e todos confirmaram que a medida é uma das possibilidades que estão em debate e que poderia ser adotada em breve. Só que o martelo ainda não foi batido, porque existem alas que não veem um efeito prático nos preços. A possibilidade de zerar o imposto de importação do óleo vegetal, ela foi discutida na semana passada com o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, e representantes do setor. O jornal, ele apurou que houve uma sinalização positiva para que o imposto seja zerado por algum período, até porque o preço do óleo vegetal no exterior, neste momento, está mais barato que aqui no Brasil. A questão é que os países do Mercosul, que concentram a maioria absoluta das importações feitas pelo Brasil, já possuem um acordo de taxa zero nas vendas do trigo. A situação é inversa quando se trata do óleo comestível. Atualmente, o Brasil é um dos principais produtores e exportadores de óleos vegetais do mundo, especialmente o óleo de soja, que é o mais consumido no país. A produção nacional de óleo de soja chegou a cerca de 11 milhões de toneladas no ano passado, das quais 1.150.000 toneladas foram destinadas à exportação e 9,9 milhões de toneladas ao consumo interno. Nos bastidores, a taxação das exportações tem sido defendida pelos ministros da Casa Civil, Rui Costa, e também do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira. Já Carlos Fávaro e Fernando Haddad, da Fazenda, porém, fazem forte oposição a esse tipo de medida. E agora vamos falar um pouco dos mercados da carne de aves e também de suínos. E, recentemente, o cenário internacional da avicultura e suinocultura tem apresentado mudanças significativas, refletindo tanto inovações quanto desafios enfrentados pelos dois setores. Lá na Holanda, por exemplo, se junta a países, por exemplo, pioneiros ao anunciar o fim do abate de pintinhos machos, uma medida que visa melhorar o bem-estar animal e atender a demandas crescentes por práticas mais sustentáveis na produção. Essa decisão ela pode inspirar outras nações a seguir o mesmo caminho, promovendo uma abordagem mais ética na indústria no Brasil. O mercado global de aves ele tem se destacado, liderando o crescimento mesmo diante de desafios e volatilidade. O país ele se consolida como um player importante no setor, contribuindo para o abastecimento global e adaptando-se às demandas do mercado. Nos Estados Unidos, uma vacina contra a influenza aviária recebeu aprovação condicional, representando um avanço significativo no controle de doenças que afetam a avicultura. Lá na China, o consumo de carne suína atingiu um limite preocupante, levantando alarmes no setor. A situação reflete as flutuações nas preferências dos consumidores e os impactos das políticas agrícolas no abastecimento. Em relação ao bem-estar animal, o Canadá lançou um manual abrangente focado na suinocultura e anunciou investimentos em pesquisas para aprimorar as condições de criação. A iniciativa busca garantir práticas mais seguras e éticas no manejo dos suínos. As Filipinas também intensificaram seus esforços no combate à peste suína africana
com diretrizes de vacinação aprimoradas. A medida ela é crucial para proteger a indústria local e garantir a segurança alimentar. Por outro lado, uma missão brasileira nos Emirados Árabes busca ampliar as oportunidades para o agronegócio nacional, reforçando a importância das exportações, do fortalecimento e das relações comerciais internacionais. E agora vamos comentar da mistura de biodiesel ao diesel. O deputado federal Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, ele disse que o aumento da mistura de biodiesel ao diesel deve acontecer na próxima reunião do Conselho Nacional de Política Energética em até 2 meses. Na semana passada, o governo brasileiro decidiu por manter a mistura obrigatória de biodiesel ao diesel em 14%, ou seja, o B14, indo contra um aumento programado para 15%, que é o B15, definido anteriormente para 1º de março. O governo alegou que a decisão ela foi realizada para conter o aumento dos preços depois os alimentos, e isso se deve acontecer, um aumento da mistura, até porque os preços eles estão caindo. Alceu Moreira, que é o presidente da Frente Parlamentar Mista do Biodiesel, disse também que, na verdade, os preços do biodiesel só cresceu por 2 fatores: uma redução do óleo de palma na Indonésia e uma safra frustrada no ano passado aqui no Brasil. E com essa safra de óleo, o preço vai se acomodar, até porque ele já caiu 11% e agora vai começar a crescer. O governo brasileiro defende que o preço continua em alta no mercado, mas os valores continuam altos porque os supermercados têm estoque e precisa desovar esse estoque. E ele comprou por esse preço e vai vender assim que puder. E ele também vai renovar esse estoque para vender mais barato. Tudo isso foi explicado, mas nada foi resolvido. Na próxima reunião do CNPE, chegaremos a um acordo e inclusive ao B15, até porque o governo tem um compromisso com isso e é impossível negar. E depois do intervalo eu vou conversar com Danilo Petri, supervisor técnico comercial da Conan, e nós vamos falar dos efeitos do calor no rebanho bovino que vão além do desconforto e pode incluir redução no ganho de peso. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou comentar do mercado do leite. Nós vamos falar do preço médio do leite em nível Brasil. Depois de registrar quedas ao longo do último trimestre de 2024, o preço do leite ao produtor voltou a subir neste começo de 2025. A pesquisa do CEPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada da Exalc-USP, ela mostra que o preço do leite captado em janeiro fechou em R$ 2,00 e basicamente 64 centavos por litro, isso na média nacional. Elevações de 2,5% em relação ao mês anterior e de 18,7% frente a janeiro de 2024. Já em termos reais, os valores foram deflacionados pelo IPCA de janeiro. Esse início de recuperação do preço do leite ao produtor reflete a valorização de algumas categorias de derivados neste começo de ano, além da queda sazonal na produção de leite em grande parte do país. Como a oferta deve continuar diminuindo nos próximos meses, atingindo seu ponto mais baixo por volta do mês de maio,
a tendência é que esse fator continue sustentando novas valorizações no preço pago ao produtor. E agora eu vou conversar com Danilo Petri. Ele é supervisor técnico comercial da Conan e nós vamos falar vamos dizer assim, dos efeitos do calor no rebanho bovino, que além do desconforto, podem incluir redução no ganho de peso. Danilo Petri, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui no nosso programa para falar de um tema importante, porque nós já estamos assim, com as portas abertas, já escasseando as chuvas e começando a época quente, que é a época da seca. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia, telespectadores do agronegócio. Esse é um momento crucial para que a gente comece a cuidar, principalmente na questão de água para o nosso rebanho, né, Toninho? É verdade. Nós estamos aí no mês de março e parece que, pelo menos aqui em Goiânia, na região aqui, a gente já começa a sentir uma mudança climática acontecendo, um vento mais friozinho, mais seco. Daqui a pouco os pastos começam a ir embora, o calor chega, a água escasseia e o rebanho sente. Com certeza. Aqui no Mato Grosso não é diferente. Por eu estar mais ao norte de Mato Grosso, eu consigo observar que a gente já está chegando aqui no finalmente do período chuvoso, tendo que irá chover somente provavelmente até maio, abril, no máximo abril. Então a tendência de diminuir bem o período chuvoso a partir de agora. Pois é, e você citou logo no começo da nossa conversa um item muito importante que uma boa parte dos pecuaristas não faz assim muita questão, que é a qualidade da água. A qualidade da água é fundamental para um bom desenvolvimento do rebanho, né? Com certeza, Toninho. A gente tem encontrado bastante informações sobre a qualidade da água e o que ela representa para o resultado final da pecuária. Pecuária é essa que vem com um resultado financeiro sempre muito justo, muito apertado. E por poucos cuidados que podemos ter dentro da fazenda, a gente pode corrigir isso. Vou dar um exemplo para você e para os telespectadores do agronegócio. Pela qualidade da água em um terreno pode diminuir, devido às diferenças de terreno, pode diminuir o ganho do peso do animal de 40 a 60 gramas diário. E, consequentemente, isso impacta no bolso do fazendeiro. Impacta e impacta muito, porque quando você pega um resultado negativo desse durante um ano, isso tanto em ganho de peso quanto financeiro representa muita coisa. E é aí que muita gente perde dinheiro, né? Porque todo ano é a mesma coisa. Nós temos a época da água e daí agora começa a época da seca e a maioria, infelizmente, não faz o dever de casa, né? Com certeza, Toninho. A gente tem observado que, até por pesquisas dentro dos centros universitários, que já foram realizadas, foi comprovado que o gado prefere beber água em bebedouros. Porém, muitas propriedades ainda utilizam-se da prática de beber em rios, beber em lagoas. Porém, essa água, muitas vezes em lagoas, elas podem estar contaminadas e, consequentemente, isso vem atrapalhar e gerar uma certa dificuldade até mesmo nas questões produtivas dentro da fazenda. Ô Danilo, voltando agora à parte de comida, essa é uma época crucial, porque uma boa parte dos pecuaristas não preparou comida, às vezes nem aplicou um calcário no pasto para que as coisas melhorem um pouco, e agora ele se vê, vamos dizer assim, quase que obrigado a complementar no coxo, né? A colocar um produto no coxo para que o animal, se perder peso, perca pelo menos menos peso, né? Sim, Toninho. A gente observa que cada ano vem secando, vem tendo uma seca mais prolongada e, consequentemente, isso gera uma dificuldade na produção de alimentos. Se o produtor não se preparou com pastejo diferido ou também com a utilização de ferramentas para o período seco do ano, que
que é o caso, por exemplo, de uma silagem de capim, uma silagem de milho, ou até mesmo um capulho de algodão, como fonte de volumoso, o produtor vai ter grandes dores de cabeça, viu? Eu inclusive converso com muita gente e o que a gente percebe é que existe sim uma preocupação dos pecuaristas, vamos dizer, em fazer comida. E esse fazer comida seria você ter uma área de pasto que poderia ser uma área pulmão, para agora servir na época da seca. Você poderia fazer uma silagem de capim, quer dizer, aquele capim que você já tem na propriedade, pega uma área, trate bem desse capim como se fosse cultura e faça uma silagem. Mas existe preocupação, já tem muita gente fazendo isso, mas o que a gente observa é que tem muita gente que fala assim, não, fica caro. Quer dizer, caro é você ver o seu rebanho emagrecer na época da seca e depois demorar para recuperar esse rebanho, né? Sim, a gente tem feito alguns levantamentos nas propriedades que a gente atende, que o custo da silagem de milho tem ficado em torno de 30 centavos cabeça dia. Se você parar para analisar, não é um custo que fica tão alto. Já a silagem de capim, hoje tem se apresentado como uma das culturas mais viáveis para banco de forragem no período chuvoso do ano para ser atendido na seca. Tem custado em torno, aqui no Mato Grosso, em torno de 10 centavos o quilo da silagem pronta. E, consequentemente, tem viabilizado bastante as atividades dos pecuaristas. Pois é aí que está o grande detalhe, você tocou, eu acho que agora você tocou, vamos dizer assim, na ferida, bem lá no centro da ferida. É um custo, não é nem um custo, a gente não pode nem chamar isso aqui como custo, 30 centavos uma silagem de milho, 10 centavos uma silagem de capim, que vai fazer com que você não tenha prejuízo, muito pelo contrário. Se for no caso de fêmeas, elas não vão sentir a seca, vão até emprenhar mais cedo, vão produzir um melhor bezerro. Você vai poder abater o seu rebanho, por exemplo, com uma idade menos, uma idade mais curta, antecipar o seu abate. Quer dizer, você poderá até ter o maior volume de animais na sua fazenda, mas parece que a turma ainda não atentou para isso, né? Pois é, Toninho. A partir do momento que você tem a fonte de volumoso, você tem a possibilidade de desenhar a sua fazenda com vários cenários. Você tem a possibilidade de confinar o teu gado, engordar a sua vaca. Você tem a possibilidade de fazer um sequestro do seu bezerro no período seco e, consequentemente, ganhar com essa valorização. Porém, são poucos os produtores que até o momento estão aderindo à atividade. Muitos esperam deixar acontecer para depois eles tomarem algum tipo de atitude. E quando acontece isso, eles pagam o preço. Pois é, e vocês, por exemplo, vocês da Conan, vocês têm essa preocupação, e eu tenho certeza absoluta que vocês batem nessa tecla constantemente, diariamente, várias vezes por dia. Mas parece que a turma ainda está assim meio reticente, né? Parece que não aceita isso, acha tudo caro, né? O produtor acha caro, mas quando a gente apresenta as contas para eles e a viabilidade econômica sobre a atividade, eles entendem e compram a ideia. Nós temos um diferencial que, graças a Deus, tem dado muito certo, que é apresentar a viabilidade para o produtor, principalmente para ele atender ele na necessidade dele. Porque saída tem para a pecuária, tranquilamente. Com certeza, com certeza. A gente observa porque a gente passou por um período aqui de uns 3 anos que a seca foi muito brava. E o capulho de algodão, que antes era vendido a R$30 a tonelada, hoje é 400, 450. Então, algo que se tornou totalmente inviável. Compensa o produtor produzir a comida dentro da propriedade dele. É verdade. E olha, não precisa muita coisa não. Dependendo aí, se você tiver, por exemplo, aí, vamos falar em alqueires, 3, 4 alqueires, se você tiver 10, 20, 30 hectares, por exemplo, dá para você produzir muita coisa e pode ter certeza, para não passar aperto na época da seca. Saída para a pecuária tem e não é caro. Caro é quando você tem prejuízo e as coisas não dão resultado. Bom, eu conversei com Danilo Petri, supervisor técnico comercial de uma grande empresa aqui no Brasil, que é a Conan, e
Eu te agradeço, Danilo. Te agradeço mesmo, muito obrigado. Eu gostaria de tê-lo mais vezes aqui para a gente trocar essas figurinhas. É muito bom essa conversa. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, Toninho, a oportunidade, em nome da Conan, em nome de todos os colaboradores da Conan, a gente se coloca à disposição, tanto dos telespectadores do programa, pode entrar em contato conosco, que a gente está em todos os estados de atuação da pecuária para poder atender os produtores. Tá bom. Um grande abraço. Muito obrigado, Danilo. Obrigado. Obrigado a vocês. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não espere por uma crise para descobrir o que é importante em sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.